para ministrar essa cultura que eu trabalhei na segunda live. Na realidade, estou querendo parar de novo de trabalhar de segunda e quarta. Querendo ficar só vocês. Rafael vai trabalhar a noite agora. E aí eu estou querendo ficar só nesses 3 dias e ficar ali na segunda e a quarta. Se Deus assim der graça, assim vai ser. Ele me convidou. E ontem à noite nós estávamos orando, nós estávamos na nossa semana da intercessão para os pastores, para os dirigentes, a semana inteira, a gente foi oração por eles, todos os nossos líderes de congregação. E eu estava no meio da minha oração, orando pela vida deles, né? E no finalzinho eu fui orar, falar com o Senhor a respeito do nosso Brasil, né? Deus conduzir as coisas conforme Ele quer, conforme Ele deseja, as coisas que funcionam para Deus. E aí eu falei, Senhor, direciona uma palavra no meu coração para pela manhã, vou ministrar ali. Eu falei, não tive tempo de ficar me preparando assim, não foi muito mais tempo para mim, mas eu falei, Senhor, direciona uma palavra. O Senhor, hoje pela manhã, às 4h30 da manhã, eu acordei com o Gabriel trabalhar, eu corto, sou de certo, eu fico acordada, assim, vai ver de novo, né, para chamar ele perdão. O Senhor me deu essa palavra, poucas palavras no meu coração. E eu escrevi algumas coisas aqui para esquecer. Aí eu comecei a ler então, no verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, cercado pelas ondas, porque o vento era contra. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo que era fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, falou que lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, muito mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir percontigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E logo aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma passagem conhecida, né? Você todas as vezes já alguém ministrar, já ler essa passagem, já leram, né? Que fala sobre a passagem de Jesus por cima do mar e o andar de Deus sobre as águas. Eu acho muito lindo e maravilhoso. Para você pensar, se você tivesse uma experiência dessas andar sobre as águas. Irmãs, se a gente for olhar um pouquinho atrás, irmãs, logo após a morte de João Batista, que nós conhecemos, né? Herodes mandou captar João na prisão. E logo depois da morte de João, Jesus recebe a notícia, né? Da morte de João Batista. E a Bíblia diz que ele se retira e vai para um lugar à parte. Mas as irmãs conhecem, né, que a multidão seguia Jesus o tempo todo, onde Jesus estava, a multidão ia, quando eles ficavam sabendo que Jesus estava, eles corriam. E a maioria corria pelos sinais, né? Tinham visto algumas coisas de Jesus, então corria para Jesus curar os enfermos, o Senhor fazer grandes sinais. Aí, quando a multidão acompanha, Jesus anuncia a palavra, a Bíblia vai nos dizer, logo mais à frente, que antes de despedir a multidão, Jesus manda os discípulos lá de comer. E no momento ali de dar de comer, os discípulos falam: onde vamos arrumar comida, né? Para toda essa gente, porque a multidão era grande, onde que nós vamos arrumar comida para todo mundo? E eles apresentam o que tem ali, né? E a Bíblia diz para nós que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixes para uma multidão de gente, que é pouca coisa para a gente. Se nós avaliássemos, se a gente está aqui em 3, 6, 9 pessoas. Se a gente tiver aqui cada uma de nós comer um pão, já não tem como todo mundo. E se a gente dividir no meio, até dá. Mas
Mas os 2 peixes, um peixe para cada um, peixe pequenininho já não dá. A gente teria que dividir ele também, porque ele daria um pedacinho para cada um. Dependendo da fome que nós tivéssemos, não ia saciar a nossa fome por completo. Ela ia apaziguar aquela, quando a gente está com muita fome, você diz uma bolachinha para dar aquela, né, segurada até a hora do almoço, quando já estava alguma coisa assim. Eu não saciaria a fome da multidão, era uma multidão, não tinha muita gente. Mas a Bíblia diz para nós que o Senhor dá graça, pelo pão, pelo peixe, e tem uma multiplicação de pão e peixe. Alimenta todo mundo com vontade, todo mundo se sacia, sobra pão, e aquela coisa abençoada do Senhor, que somente Deus poderia fazer. A gente, como ser humano, a gente não faria. Somente Jesus pode fazer esse tipo de milagre. Jesus multiplica, né? Então os discípulos já acompanham, irmãos, foi toda uma maravilha de Jesus ali, dando comida para toda aquela gente, com 5 pães, 2 peixes, todo mundo come, todo mundo fica saciado, sobra, toda aquela alegria, imagina o povo, né, irmãos? Aqueles que foram pelo milagre, já alimentados ali também. Jesus faz uma maravilhosa multiplicação dos pães, dos peixes, é uma bênção de Deus muito grande. A gente olhar, a gente fala, Senhor, né? Não sei se as irmãs já passaram por experiência, mas eu já tive essa experiência e já contei para outras pessoas assim, que quando você vê seu arroz, o seu feijão lá assim, às vezes não tem nem mais o feijão, mas tem aquele arroz um pouquinho assim no pote. Você fala, Senhor, vai fazer música, né? De repente é um almoço, uma janta, né? Dependendo de como que a nossa família come, porque tem pessoas que comem um pouquinho, tem pessoas que comem um pouquinho mais, depende de cada ser humano. De você ver aquilo ali, aí você fazer para o almoço, fazer para a janta, depois sobrou e você fazer para o almoço do outro dia, e de repente acabou aquilo ali, daí você olha na geladeira, parece que o arroz que sobrou um pouquinho, sobrou na geladeira, dá para almoçar e para jantar de novo. Irmãs, eu já passei por isso na minha vida, de chegar na presença do Senhor e ver Deus fazer essas coisas na minha vida. Não sei se vocês já chegaram a viver, irmãos, assim, de você passar assim, ó, para quase 30 dias assim, ó, sem ter uma carne na sua casa, quando você come um arroz, feijão, uma salada de liquidar ali. Eu, assim, na minha casa não tenho dificuldade com isso, porque o Davi não liga da carne. O Gabriel gosta, mas se não tem também passa. Né? O Davi já não curte muito, eu também fico bem sem comer assim. Não tenho isso. Mas quando são crianças, é diferente, né? Criança E eu passei uma experiência, irmãos, com isso. O Gabriel falar assim, Rafael trabalhava na cidade de São José, eu via pequenininha, as irmãs aqui no carro, sabe? Passei muita dificuldade com o Gabriel, o Davi, quando pequeno, com muitas enfermidades, não podia nem trabalhar. O Rafa trabalhava em São José, sabe? Ficava a semana inteira lá, mas só final de semana. E o dinheiro era tudo contado com remédio, não coisa nada, graças a Deus eu pagava o aluguel, mas assim, não sobrejava para muita coisa. Era bem basicão mesmo. E já fazia 15 dias, para mais de 15 dias que a gente não comprava carne. Comprava o arroz, o feijão, o leite do Davi era caro na época, então assim, era o básico. Quando o Davi comprava alguma coisa para o Gabriel, uma fruta, lá no meio, sabe, comia tudo escondido, essas coisas que o Davi não podia comer essas coisas. Então ele comia tudo escondido com o cunhado. Comprava e escondia para ele comer. Porque o Davi podia ver essas coisas, porque ele podia comer. E um dia o Gabriel levantou de manhã e falou assim, nossa, mãe, eu estou com vontade de comer carne. A minha boca está sentindo gosto de carne. E eu não tinha mais dinheiro para comprar carne. E eu falei, filho, fique tranquilo que o senhor vai chegar no final de semana, a gente vê se a gente consegue comprar essa carne. E ele era pequeno, não tinha uns 7 anos, para ele estava tranquilo. Aí brincava, risada, e ele brincava muito com o Davi nessa época. E foi brincar com o Davi, eu fui lá, ele vai durar um pouquinho. E então se cuida do Davi na sala, e estava no final de semana, na sexta-feira, quando chuvosa assim. Eu falei, a mãe vai orar um pouquinho. Então, fui lá orar, chorar, Senhor, né? Eu sempre falei, Senhor, né? Que o Senhor possa preparar que no final de semana era esse pagamento, Rafael, que a gente paga as coisas, o complemento do Davi, o leite dele da semana, e que o Senhor nos ajude também a comprar um pouquinho de carne para fazer para ele. E eu orei, falei com Deus, fui ali, aí fui fazer minhas coisas, fui para o ensaio, né? A gente ensaiava para ficar ali na Boa Vista na época, na sexta-noite, fui para o ensaio. Aí o Rafa chegava, 8h30, ele descia buscar os meninos, no ensaio os meninos já subiam com ele, e eu ficava no ensaio. Com os meninos, eu cheguei em casa e falou assim para mim, assim, olha a geladeira.
Glória a Eu falei, Deus. como assim? Ele falou assim, ela falou que estava no supermercado com o esposo dela, fazendo, comprando as coisas das meninas dela, e Deus falou para ela na hora. Deus falou assim para ela, compra carne, eu choro quando você assim, porque foi uma experiência assim, muito grande que Deus fez comigo. Glória a Deus. E ela disse que ela no mercado, disse que Deus falou assim para ela assim, compra carne, e leva, porque o menino precisa comer carne, o menino está com vontade. Diz que Deus falou assim, mas ela falou que, ela contou para mim assim, que ela ouviu nitidamente assim, ó, a voz falando, ela falou que ela olhava assim, para ver se alguém mais falou assim, o marido dela sempre estava falando com ela, ele falou assim, eu não, estou pegando os doces das meninas aqui, você está louca, falou para ela. E ela disse que escutava, vai lá comprar carne, o menino quer comer carne. Glória a Deus. Irmãs, ela levou uma sacola de carne, tinha frango, tinha bife, umas carnes panela, deu carne assim para 15 dias. Glória a Deus. O Gabriel comeu com tanto gosto aquela carne, mas com tanto gosto assim, e ele falava assim, mãe, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Glória a Deus. Então, irmãs, aquela experiência tão assim maravilhosa, você fala assim, Senhor, o Senhor cuida de todos os detalhes. Verdade. E nessa passagem aqui não era diferente. O Senhor estava cuidando das pessoas ali, porque eles vão embora, não vão ter mais comprar comida agora. Eu vou cuidar deles, eu vou dar o que comer. Eu vou curar, porém eu vou dar o que comer também. O Senhor deu o que comer, o Senhor ministrou a palavra, e nós foram embora saciados para a casa deles. E aí a Bíblia diz para nós assim, irmãs, que Deus fala assim para Jesus, fala assim para os discípulos assim, ó, entrem no barco e vão para o outro lado. Dá uma ordem, vão para o outro lado. Mas Jesus ficou ali, irmão, Jesus não foi com eles. Jesus ficou ali, no canto, foi orar, meus amados, foi ter um momento dele com o Pai. E os discípulos entrando no barco e vamos. Só que daí no meio do mar, levanta-se a tempestade. Aí a Bíblia diz para nós que o vento era contrário, soltava o barco para lá e para cá. As irmãs sabem assim, quando você tem uma tempestade de mais, o vento formando uma chuva. Quando tem uma tempestade, nós vamos um pouco de receio, né? Medo de telhado que se levanta, árvores que caem, né? Casas que às vezes são inundadas, cidades que inundam lugares. A gente já viveu isso aqui na nossa cidade, né? Alguns anos atrás, a inundação, pessoas que perderam as coisas delas por inundação. E o vento ali açoitando o barco, nós imaginamos o barco enchendo de águas, e todo mundo naquele alvoroço, desespero. Irmãos, eles eram os pescadores, Pedro era pescador, já conhecia a vida do mar, já tinha vivido experiências desse tipo no mar, ele era pescador. Mas a Bíblia diz para nós assim, ó, que eles estavam lá, quando chega ao certo horário da madrugada, a Bíblia diz para nós que Jesus vem andando por cima das águas, a encontrar com eles. Aí a Bíblia diz para nós assim, irmãos, que quando eles veem, eles têm medo no primeiro momento. Normal, mas porque se você está num lugar que tem um temporal, vento, água para tudo quanto é lado, assim, o desespero da gente, se você vê alguma coisa assim, você já fica com receio de alguma coisa, porque é assim, né? A gente tem medo de algumas coisas. E Jesus vinha andando, no primeiro momento eles tiveram medo, pensaram que era fantasma, o que poderia ser, aquela pessoa vindo sobre as águas, e aquele alvoroço. Eu imagino o medo deles, porque a gente é ser humano, a gente tem medo de muita coisa. Medo de muita coisa, a gente tem medo, pode falar que não, a gente tem medo da tempestade cercando, por mais que a gente tenha fé, a gente confia, mas a gente sempre tem receio. Aí a Bíblia diz para nós que Jesus veio, aí Jesus disse para eles, não tem medo, sou eu. Era o dono do milagre que tinha feito a multiplicação dos pães, o Jesus que tinha curado tantos enfermos, feito tantas coisas, era ele que tinha sobre as águas. Aí a Bíblia vai nos dizer assim que Pedro, eu gosto muito dessa passagem assim, Pedro, na ousadia de Pedro, de falar assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu andar esses águas para mim, o Senhor, para me encontrar com o Senhor. A gente não sabe quando o Senhor Jesus sabe lugar. Eu acredito que próximo, porque Jesus fala com eles ali, né? Então eles se identificaram que ele estava falando com eles naquele momento. Porque daí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Irmãos, a Bíblia diz que nós Pedro andou sobre as águas. Glória a Deus. Por um momento ele se andou. Ele foi de encontro com Jesus, venha, pode vir. E Pedro andou sobre as
Talvez você possa estar passando esse momento do vento, esse momento do mar em fúria. Talvez você está passando um momento dificultoso, um momento que você olha para um lado, você olha para o outro. Talvez você não ache saída, porque imagina eles no meio do mar, aquela fúria de água, vento, aquelas ondas, aquela coisa, eles olham para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para trás, assim, eles estavam no meio do mar, sem saber a distância que eles estavam da praia, né, da saída deles da praia, a distância que eles estariam para chegar até o final. Eles estavam no meio, sem noção ainda. E é onde a gente está, como que está, porque irmãos, imagina assim, o vento balançando o mar, as ondas agitadas, o barco balançando de um lado para o outro, né? A gente sabe que é assim que funciona, né? Você imagina olhando dos lados, não vem sair, e às vezes a gente está assim, no meio da fúria, no meio do mar agitado da nossa vida, a tempestade vindo, aquela dificuldade, a prova assolando, chegando, e a gente olha para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, a gente sabe. Irmãos, no fundo a gente sabe que Jesus está com a gente, só que a gente quer a solução na nossa mão, né? A gente quer poder fazer alguma coisa. E a gente não consegue fazer nada. Nada a gente consegue fazer. Aí, irmãos, quando a gente começa a sentir o que, irmãos, nesse momento? A gente começa a sentir medo. Por que, irmãos, medo? Porque a gente começa a olhar para a nossa dificuldade. Começa a olhar os problemas. Parece que assim, quando vem um problema, parece que vem um outro, né? Vem um atrás do outro. Acontece uma coisa aqui, daqui a pouco chega outro desse lado aqui, vem outro de cá, aí vai cercando a gente. Aí quando a gente começa a olhar para as dificuldades, o medo começa a entrar no nosso coração. E a partir do momento que o medo começa a entrar, a gente começa a duvidar de algumas coisas. E a primeira coisa que eu desejo te ensinar, que eu ontem mesmo ouvi uma pessoa falando de Deus o tempo todo, depois no final fala assim, Deus não está olhando para mim, ele não ama ainda. Eu falei, você que é isso? A situação que ela está vivendo, eu falei, se Deus não te amasse, você não estava nem aqui. Já tinha se perdido para você. Ele está nem nessa vida, mas na vida que você tem. Se Deus não tivesse te amado. Ele ama, quem tem que dar um passo é você para esse amor. É você que tem que ir de encontro para esse Deus que te ama. Porque ele ama. Se ele não amasse, você não está mais aí vivendo. E às vezes a gente sai, mas Pedro, assim, ó, quando ele estava fitado os olhos de Jesus, ele estava andando. A hora que ele sentiu o vento, o medo entrou no coração dele, ele sentiu o vento, por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para o lado, aí ele sentiu a fúria do vento. Aí a Bíblia diz para nós que ele começa a afundar. A fé começou a escurecer e ele começa a afundar, porque ele estava andando sobre as águas, e começou a fé. A Bíblia diz que a fé não é pela fé. E ele sentiu medo fez ele afundar. Mas ele, irmãos, ao mesmo tempo ele começa a afundar, cada vez que ele clama, ele quer se esforçar, tem misericórdia. Jesus estende a mão, Jesus tira ele, Jesus guarda, ele volta ao mar. Aí a Bíblia diz para nós que o mar se aquieta, o sol faz bonança, fica tudo calminho, como se nada tivesse acontecido. Aí a Bíblia diz para nós que Jesus fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? E nessa manhã, independente do que você está passando, independente do que vai passar, independente do que vai acontecer. Falei muito com o Gabriel, independente do que vai acontecer com o nosso país, do que tem, nós temos que ficar uma coisa, nós temos que olhar para Jesus, olhar firmemente para ele e entender uma coisa, o Senhor está voltando a buscar a igreja. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós sabemos o tempo. Compete a nossa vida, nem Jesus sabe. Só está determinado a perguntar isso. Mas o que nós precisamos fazer? Olhar para Jesus, para se preparar a nossa vida. Dependendo do que vamos enfrentar, ou deixar de enfrentarmos, nós precisamos olhar só para Jesus. Quando a gente estiver olhando para Ele, nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar. Só que a hora que nós começarmos a olhar para as coisas que estão acontecendo, as dificuldades, tudo que está acontecendo em volta do nosso mundo, a nossa fé vai esmorecer. Aí a gente vai perder a fé que a gente tem no Senhor. E nesta manhã, essa palavra fica no meu coração, para o seu coração. Irmãs, fica os olhos de vocês em Jesus. Vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar literalmente para Jesus.
O medo não vai trabalhar as emoções. Nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós estamos em passagem, nós estamos em passageiro. Nós somos peregrinos em terra estranha. Tudo vai passar. A única certeza que eu e você, a gente tem, a única certeza que nós temos que ter todos os dias, que o Senhor tem um lugar reservado para mim, que se lá na minha e isso satisfaz a nossa vida, nossa alma. Então, irmãos, olha para Jesus. Não deixe o mar, a folha, o vento, não deixe. Ele assolar a tua vida de maneira que você não tirar os olhos de Jesus. Então, olha para Jesus, que você vai na presença de Deus. Amém, irmãos? Fica essa palavra aqui, eu posso. Grandes coisas que o Senhor já fez por você, grandes coisas que o Senhor já fez por mim, livramentos, tantas coisas que nós da nossa família. Quantas coisas o Senhor faz pelas nossas famílias, se nós olhássemos e falássemos, Senhor, talvez meus filhos não eram bens, talvez meu esposo, talvez meus familiares estavam perdidos. Quantas coisas têm se ficado devido a estar na presença do Senhor, buscar a Deus, o Senhor tem. Ele vai continuar fazendo na presença de Jesus. Amém? Fica essa palavra que Deus possa te abençoar. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.